Bem-vindas e bem-vindos ao INCN, Informação e Conexão Neurodivergente. E vamos para mais um episódio, sempre com informações alinhadas e sem ruído. Eu sou Camila Mendes, eu sou cirurgia dentista. E eu sou Nayene Eide, também cirurgia dentista. E aqui a gente organiza o que está sendo dito sobre neurodivergência com clareza, evidências científicas e práticas reais. Vamos começar? Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, Andréia Werner. Muito obrigada, Andréia, por estar aqui conosco. É uma alegria recebê-la e seja muito bem-vinda. Eu acompanhei um pouco da sua trajetória para nós fazermos essa conversa hoje e muita coisa sobre você me chamou a atenção. E eu considero que nós estamos aqui diante de uma oportunidade muito rica de conhecer mais sobre você e de como todas essas experiências se reúnem em uma única pessoa. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Andréia. Eu falo assim, é uma alegria mesmo ter você hoje aqui. É assim, tanto para o nosso podcast, quanto do ponto de vista pessoal. Acho que tem muita coisa que eu mesmo, como mãe atípica, gostaria de te perguntar. E vai ser, assim, uma super oportunidade. A gente poder bater esse papo, com certeza, vai ser muito inspirador para todo mundo que nos ouve. Então, eu queria que você se apresentasse, Andréia. Não só a Andréia no cargo político, mas a Andréia também como pessoa, que você contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente. Tá, então eu vou de trás para frente. Tá. Eu sou mãe do Theo, que nasceu em 2010. Em 2008, foi diagnosticado com autismo em 2010, com quase 2 anos, e isso foi o que acabou mudando toda a minha trajetória. Eu trabalhava em multinacionais na época, parei de trabalhar, acompanhar ele. Fui blogueira, porque em 2012 eu comecei o Lagarta Vira Pupa, que era um blog para falar sobre autismo. O blog cresceu muito rápido, porque foi a primeira coisa que teve sobre autismo na internet. As mães começaram a passar seus relatos para mim. Eu passava tudo que eu aprendia com as terapeutas do Theo em vídeos, nas redes sociais. Virou uma grande rede de apoio, de organização de eventos inclusivos e de ativismo, no final das contas. E eu acabei entrando para a política depois de mais de 10 anos de ativismo, depois de publicar 2 livros, de virar uma voz conhecida sobre autismo e sobre outras deficiências. E fui eleita deputada estadual em 2022. Então, eu sempre falo que ser deputada é a última coisa da minha trajetória, né? O Theo acabou de fazer 18 anos, inclusive. Perfeito. E, Andréia, você convive diariamente com muitas mães atípicas e certamente você escuta histórias, relatos que dificilmente chegam para nós ou para a sociedade de modo geral. Existe alguma história que te marcou profundamente, que seja mais especial e que mudou a forma como você enxerga as necessidades das famílias? Eu conto que teve uma época que eu comecei a perceber que um relato frequente no Lagarta Vira Pupa era: meu marido me deixou, meu marido me deixou. Eu falei, gente, não é possível que é coincidência isso, né? Uhum. E mais tarde eu descobri que não era, né? Tem até uma estatística aí que quase 80% dos maridos vão embora quando vem o diagnóstico. E aí eu cheguei a pedir para as mães para me mandarem relatos no e-mail para eu ver se geraria um livro ou alguma coisa assim sobre este assunto. Eu fiquei tão deprimida com os relatos que eu recebi que eu não consegui escrever. E um relato especificamente me marcou, de uma mãe dizendo que o filho dela nasceu com uma má formação, ele teve parada cardíaca, teve várias intercorrências, e aí quando ele finalmente estabilizou e foi para a UTI neonatal, o médico falou para ela e para o marido que o bebê ia ter sequelas, com certeza, por causa do tempo que ele ficou parado e pelas más formações que ele tinha. E aí ela ficou na UTI neonatal com ele no hospital internado e o marido foi para casa. E ela só descobriu que o marido já tinha ido embora quando ela saiu da UTI neonatal com o bebê depois de um mês. Ela chegou em casa e o marido já não estava. Isso me doeu de um jeito tão crua, assim, sabe? De você pensar aquela mulher finalmente saindo do hospital sabendo que ia ter várias batalhas pela frente com um bebê que já nasceu com questões de saúde graves. E aí ela chega em casa pensando, ufa, pelo menos agora estamos na nossa casa e cadê o marido? Né? Então, isso é muito cruel. Eu já escutei várias mães falando assim, o meu marido saiu, ele falou que ele não dava conta, que isso mexeu muito com o psicológico dele, então ele estava indo embora, e eu sempre me questiono assim, e a mulher, ela tem escolha? Ela tem essa escolha de não dar conta, do psicológico ser muito abalado e dela não dar conta? Aparentemente não, né? Essa escolha a gente não tem.
Perfeito. Não é exatamente isso. A gente já trouxe esse tema uma vez no podcast e é essa impressão que a gente tem. O homem, ele vai embora, ele sai porque ele pode socialmente. Sim, é exatamente. aceito. Exatamente. A mãe não. Ela Eu tá conheço muito pouquíssimas conta. mães Ela que vai abandonaram, sofrer pouquíssimas. muito, Existe caso, mas elas são isso, muito mas minoria. é muito raro. Ela vai Tanto ter que dar quando a conta. gente fala é maternidade atípica, Sim. né? Assim, é muito, muito raro a gente falar de paternidade atípica. A paternidade, de uma forma geral, já é difícil a gente, né? Ainda mais a atípica. Mas é isso, assim, a sociedade, ela tolera o abandono paterno. Essa Até a porque verdade. como o trabalho do cuidado, ele é visto como um trabalho feminino, Sim. então tudo fica mais tranquilo para o homem virar e falar, tô indo, porque quem sabe cuidar é você, né? Fica facilitado para ele. E é isso, assim, eu sinto muito isso, as pessoas têm muita pena do homem, né? Nossa, coitado, ele não vai aguentar essa rotina, mas... E aquela mãe? Ela tem que dar Poxa. conta, né? Como se viesse da natureza dela, né? Não, ela nasceu É o pra que falam se pra doar gente. pra alguém. A gente é Não socializada isso, ouvindo que quem sabe cuidar é a isso. mulher, né? E tem uma coisa muito comum na nossa sociedade, é que um homem de 40 anos, às vezes, é tratado como menino. Coitado, é só um menino, é só um moleque. eterno Mas menino. menina de 13 anos já já sabe é uma muito bem o que mulher. faz. É. Né? Então, são 2 pesos, 2 medidas. Sim, e com certeza. certeza isso pesa muito. E assim, André, em algum momento, você sempre foi e é a mãe do Theo antes de tudo, né? Com certeza. Mas em algum momento você falou, tá, eu vou precisar sair dessa esfera, né, pessoal e ir para a esfera pública. Você lembra que momento que você falou, não, eu preciso entrar na vida política, eu preciso sair só daqui porque eu preciso ajudar outras pessoas? Então, em um determinado momento do ativismo, eu comecei a ser chamada para audiência pública, na Lesp, comecei a participar desses fóruns, mas assim, nunca tinha passado pela minha cabeça de estar ali, eu só passava raiva, porque às vezes procurava um deputado ou deputada com alguma questão que estava acontecendo lá em São Paulo, que era importante, que a gente estava precisando de ajuda, e era sempre assim, tá, pode deixar. Na volta a gente compra, né? Nunca eu vi aquilo. Né? Então, eu era muito desacreditada da política até. Então, não foi uma conclusão que eu cheguei sozinha. O que aconteceu foi, 2018, início de 2018, uma pessoa me procurou querendo fazer uma dobrada, me propondo de eu sair para deputada federal e ele para estadual. E aí aquilo foi um choque para mim, porque eu nunca, de fato, tinha considerado isso. Só que depois do choque inicial e conversando com meu marido em casa e elaborando todas essas questões, a questão começou a ser menos assim, quem me convidou, porque foi bem sem noção a forma que eu fui convidada e tudo, e mais assim, faria sentido eu dar esse passo? E aí começou a parecer que talvez fizesse sentido sim, porque eu só passava raiva de levar as demandas e não ter resposta e ver que as pessoas não tinham interesse, que aquela não era a pauta delas, e às vezes elas até tinham pautas legítimas e tudo bem, mas assim, a gente não tinha quem sofresse na pele e que, de fato, se preocupasse com as demandas que a gente levava, né? E foi aí que eu decidi me candidatar pela primeira vez. Quando eu tive para federal 43 mil votos, mais de 43 mil votos, com vários nadas de dinheiro que o partido me deu, eu vi que tinha alguma coisa ali, que tinha uma falta de representatividade, porque era praticamente um milagre eu ter ficado já de suplente na primeira eleição para deputado federal com 20 mil reais, que foi o que o partido me deu na época para fazer campanha, né? Você representava algumas vontades, né? Era um voto muito familiar, então eu lembro que tinha muitas mulheres que me seguiam há muito tempo, que organizaram rodas de conversa na casa delas, chamaram as amigas, as professoras da escola do filho, para me apresentar. E elas faziam campanha para mim de graça e no amor, assim, sabe? Pegando voto na unha da família inteira, porque elas sabiam que a gente precisava de representatividade. Então, foi esse primeiro sinal que me mostrou que eu deveria insistir. Sim. E durante muitos anos, então, você já defendia o direito das pessoas autistas e depois, mais tarde, veio o teu diagnóstico. E hoje, olhando para trás, você enxerga que compreender o seu próprio funcionamento te faz fazer políticas públicas de forma diferente? Totalmente. Até porque uma das características do meu funcionamento é que eu tenho hiperempatia e isso me faz sofrer demais. Então, assim, é impossível uma mãe trazer para mim um relato muito sofrido, muito doído e eu não ficar depois... Eu tenho até uma dificuldade para separar um pouco de... respira, né? O problema do outro é do outro, mas assim, você vai ajudar, mas não se enfia assim nesse sofrimento, porque
tem que tentar separar um pouco, né? Então, é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, né? Porque eu acabo sofrendo além da conta com isso. Mas isso também me leva a ter insights para projetos de lei que dificilmente outra pessoa que não é tão envolvida com o tema teria, justamente por essa vivência e porque essas coisas me marcam de uma forma que vira uma cicatriz, assim, não sai da minha mente, quase como se fosse uma cicatriz no corpo. Tem histórias que eu não esqueço. Um exemplo. A gente estava montando um projeto de lei sobre política do cuidado no estado de São Paulo. Vanessa, que era minha chefe do jurídico, escreveu o projeto de lei bem grande para remuneração das cuidadoras, não só de filhos com deficiência, mas de pais com deficiência, porque tem muita filha cuidando de pais idosos, né? Ela mandou, falou, vê se está faltando alguma coisa. Aí eu li e falei, Vanessa, está faltando um negocinho. Em 2019... quando eu nem era eleita ainda, uma seguidora me chamou no meu Instagram e mandou uma mensagem e falou, André, eu estou aqui no Hospital do Mandaqui, vim visitar uma amiga minha, e estava uma gritaria no corredor, e eu não entendendo, saí, e a enfermeira veio me explicar que tem uma senhora idosa, precisou fazer uma cirurgia de urgência no hospital, só que ela era mãe de 2 adultos autistas graves, severos, gêmeos. Como não tinha quem ficasse com eles, porque ninguém queria ficar, o hospital deixou que eles viessem, mas eles estão amarrados em macas do lado dela no hospital. Meu Deus. Essa história me marcou tanto que a gente botou nesse projeto de lei um negócio que chama SOS Cuidado, justamente pensando, se a mãe atípica que não tem rede de apoio, que é grande parte, né? Exatamente. Passar um perrengue desse, vai ter um auxílio para contratar, para internar, para qualquer coisa, para que ela não passe por esse tipo de situação. Ela convalescendo da cirurgia, olhando os filhos gritando amarrados do lado, né? Sim. E é muito interessante, né? Porque isso mostra que a experiência vivida e associada também o conhecimento técnico, eles fazem com que se possa construir políticas públicas mais assertivas, mais fundamentadas e baseado realmente naquilo que a população precisa, né? Tem ideias que só tem quem passa por isso. Exatamente. A pessoa que ela é uma né? oportunista da causa, ele vai ver entrevista com mãe atípica, ele vai sair repetindo. A gente precisa de residência inclusiva. Não tem o repertório. Mas assim, se você começa a aprofundar, você vê que aquela pessoa não consegue, ela fica no raso mesmo, porque nós que acordamos todos os dias e pensamos que bom que eu estou com saúde, eu espero que eu demore a morrer, porque eu não sei quem vai ficar com o meu filho. Sim. A gente sabe onde dói. A gente sabe em que nível que essa preocupação pega a gente de noite na cama, quando a gente deita para dormir. Né? Então, é totalmente diferente. É uma experiência completamente diferente. Perfeito. E como precisa dessa representatividade, né, André? Exatamente. Não tem como uma pessoa que não passou por essa experiência entender. Você pode falar o que for, mas ele não vai pegar esses detalhes, essas nuances. E mesmo o fato de você ser autista. Então, em 2023, você, né, conseguiu o seu diagnóstico. Sim. E você logo contou para os seus colegas de trabalho, você contou na Câmara. Como você acha que foi como as pessoas na Assembleia reagiram a isso? Eu sou um pouquinho ruim para notar a reação das pessoas, né? Pelo próprio diagnóstico. Eu acho que elas foram respeitosas. Eu sinto que eu sou respeitada. Eu posso estar muito enganada, mas eu sinto que eu sou respeitada por 99% ali. De todo o espectro político, porque as pessoas ali veem que, independente até do diagnóstico, que o meu gabinete faz um trabalho muito sério. Sim, sim. Que a gente leva aquilo a ferro e fogo, porque a gente ali vive isso. Uhum. O meu diagnóstico, eu demorei um pouco para falar, demorei cerca de 1 mês, porque eu estava digerindo. Sim. Né? Eu tenho um processo lento, às vezes. Eu achei engraçado, porque eu já estava conversando um negócio com a Vanessa e ela falou assim, mas a gente já discutiu isso na segunda. Eu falei, Vanessa, segunda eu não tinha me atentado para isso. Eu ainda estava aqui digerindo isso. Sim. E só hoje eu me toquei. Então, eu fiquei... Aí eu tinha gravado a devolutiva da psicóloga, eu ouvia de novo, e cada vez eu ouvia uma coisa a mais, cada vez eu entendia melhor e cada vez fazia mais sentido. Porque a sensação, no primeiro momento, era assim, essa mulher tá doida. Não. Você não imaginava? Você imaginava? Eu acho que eu estava pronta para tudo, mas eu estava pronta mais para ela falar assim, não, era só o TDAH mesmo, ou então assim, é inconclusivo. Porque ela me falou assim, olha, dar um laudo é uma coisa muito séria. Sim. Então, se eu não tiver certeza absoluta, eu não vou fechar isso.
Mas aí ela falou com tanta certeza, e ela foi me mostrando os pontos do DSM, e qual o tipo de comprometimento que eu tinha, mas eu ainda achava assim, não. Eu ficava assim. Então, aí cada vez que eu ouvia a devolutiva, e aí eu prestava atenção nos exemplos que ela ia dando de situações em que eu demonstrava prejuízo na comunicação, porque não é só... quando a gente fala comunicação, as pessoas acham que é falar. É falar, exato. Né? A pessoa fala bem, mas não... É muito além não disso. Prejuízo na comunicação tem a ver com o assunto que você fala, se você percebe que o assunto é adequado ou não naquele círculo, se você sabe a hora de parar, se você percebe que as pessoas estão entediadas e você sabe variar o assunto de acordo com o interesse da pessoa, se você entende figura de linguagem, se você entende ironia, se você tem facilidade de chegar num lugar em que você não conhece ninguém, começar um diálogo. Eu, assim, se eu tô no elevador e a pessoa fala bom dia, eu já respondo um bom dia, assim, espero que ela já... Eu nem olho, eu falo, você acha que se eu não olhar, se eu não fizer contato visual, acho que ela não vai falar. É bem isso, aí você escuta, bom dia, você faz, bom dia. Eu espero que seja só isso, né, mas enfim. Então, ela foi explicando e foi fazendo mais sentido. E aí, aos poucos, eu fui pensando em situações da minha infância e da minha adolescência que... fazia muito sentido, sabe? E acho que é importante para a gente aprender até a se curar, porque a gente sofre um bocado, a gente que é neurodivergente quando é criança, porque a gente percebe que a gente é diferente. Só que a gente, como não tem ideia do que é essa diferença, a gente acha que é um defeito, a gente acha que a gente é pior do que os outros, que a gente nasceu quebrado, que a gente tem alguma coisa que precisa ser consertada. E menina, principalmente autista, tende a ficar copiando as outras, né? Para ver se passa, né? E por um tempo você passa, mas em algum momento essa máscara cai, você não consegue fazer o mascaramento sempre. E cada vez que essa máscara cai e os outros percebem, é uma frustração, é uma sensação de fracasso. Então, assim, eu lembro que na escola eu inventava 1000 desculpas para não ir. Na escola eu inventava que eu falava, pai, vem me buscar, eu tô com tonteira. Pai, eu vomitei nada, mas eu falava que eu tinha vomitado. Pai, eu tô com dor de cabeça. Eu inventava 1000 desculpas para o meu pai ou para minha mãe me buscar, porque a escola para mim era uma tortura, por causa do nível de interação social e do nível de aprovação que você tem que ter para fazer parte, né? Então foi muito sofrido. Eu tive amizades que foram abusivas comigo e que eu na época eu me sentia mal, mas eu não sabia que isso era abuso, e eu não sabia, principalmente, que eu podia botar um limite. Sim. Que eu podia falar, não quero ser sua amiga. Era assim, se ela quer ser minha amiga, nossa senhora, é tão difícil arrumar amigo que eu tenho que tolerar essas coisas que ela faz, né? Relacionamentos com homens também, muito abusivos. Então, foi uma história de sofrimentos que são aumentados porque você não tem o diagnóstico, então começam a chegar outros diagnósticos, né? Eu tive transtorno alimentar na adolescência, tenho até hoje, mas está tratado. E que você ainda vai agregando sofrimento psicológico porque você se acha tão quebrada e tão pior que os outros que você acha que você tem que aguentar o farelo que cai da mesa dos outros. Sim. É isso que você merece porque você é muito menos que todo mundo. Né? Então, é uma vida inteira, e agora, aos 50 anos, trabalho isso na terapia, que é assim... Eu posso botar limite. Isso. Eu posso falar não. Eu posso falar que eu não quero uma coisa. Se uma pessoa falar eu não gosto de você, não é o fim do mundo. Eu não estou na adolescência, não é um concurso de popularidade. Entendeu? Tá tudo bem. Não é... Todo mundo não é obrigado a gostar de mim e tá tudo certo. E eu vou sobreviver. O importante é as pessoas certas gostarem de mim. Com 50 anos, gente. Olha quanto tempo eu perdi. Por não entender que não era normal me sentir daquela forma tão abjeta, tão de não querer mais viver... porque eu me achava tão inferior às outras pessoas, né? E quantas pessoas ainda podem se sentir assim. Sim. Sempre que eu falo disso, muita gente se identifica. E é uma pena. E a gente sabe que existe a legislação que protege o direito das pessoas com deficiência, mas também a gente sabe que muitas vezes existe a diferença do direito que está no papel e do direito que é vivido ou exercido. Você, como mulher autista, como mãe atípica, você usa dos seus direitos e você percebe se há alguma dificuldade nisso? Dificuldade tem quem precisa de direitos que tem a ver com, por exemplo, transferência de renda, que é o BPC, porque é um parto para conseguir e facílimo para perder.
Dificuldade todo mundo tem quando vai pedir um acompanhante na escola, porque isso representa um gasto para a prefeitura, um gasto para o Estado. Então, geralmente, você não consegue sem judicializar. Né? Eu acho que desses direitos, para mim, não pensando no meu filho, eu tive que judicializar o Estado para que ele pudesse ter acompanhante na escola. E olha que eu sou uma deputada estadual e eu tive que processar o Estado. Acho que foi a primeira vez na vida que uma deputada estadual estava com um filho na escola estadual e teve que processar o Estado. Mas, enfim, eu, pessoalmente, eu só uso a fila preferencial, mas só quando eu estou muito desorganizada. Se eu dormir bem, se eu estou tranquilona, se eu fico numa boa na fila. Só quando eu sinto assim, eu não estou bem, qualquer barulho está me incomodando, eu estou com dor de cabeça já por causa desse ambiente muito cheio. Prejuízo. Aí eu vou para a fila preferencial. Mas realmente só se eu sinto que eu estou precisando. E é isso, assim, não... Você tem a carteirinha, Cipiteia? Eu tenho a minha Cipiteia. Tenho, eu uso, penduro no pescoço quando eu vou usar a fila no avião, principalmente. Sim. Mas é muito difícil isso, porque as pessoas olham... E eu geralmente viajo... Quando eu estou indo a trabalho, por exemplo, a Brasília, eu já vou maquiada, porque eu vou me encontrar com pessoas lá que eu tenho que estar arrumada. As pessoas olham, elas olham bem esquisito, né? Elas não entendem. Eu tenho vergonha de usar. Confesso que ela foi comigo agora tirar a carteirinha do estacionamento e a fila preferencial. Eu ainda não tenho essa... Eu falo, eu acho que eu vou entrar e as pessoas vão olhar tão estranho que... E eu incentivo a usar quando precisa ou mesmo que não precise, porque eu acho que é um direito que deve ser exercido. Até para as pessoas irem se acostumando, né? Sim. Porque se elas nunca não vão vendo a gente nas filas, elas sempre vão achar que a gente está no lugar errado. É que tem dias que a gente acorda e pensa assim, eu estou disposta. Evitar, né? Eu estou disposta, eu não estou muito bem hoje, não estou afim. Então, deixa pra lá. Sim. E tá tudo bem. Só não pode ser todo dia. Isso, mas alguns dias, sim, a gente vai estar nesse mood aí e tá tudo certo. Né? A gente é humana. E como passa, né? Pelo olhar da aprovação ou da desaprovação, o fato de você não ter uma deficiência visível. É aquilo, você está bem vestida, você está bem arrumada, você está maquiada e você vai sempre viajar de avião a trabalho. Será que você não se acostumou com essa rotina? É aquilo, né? Sim. Que te cobram. Ou você está tão bem, não parece que você é autista. As pessoas não veem os bastidores, não né? veem os bastidores, exatamente. E não sabem do passado da gente também. Exatamente. Eu agora sou deputada, mas eu venho de uma vivência de sofrer muito no mercado de trabalho por causa do meu jeito. Sim. Então, eu vim para São Paulo, né? Eu sou mineira, eu vim para São Paulo em 2001, porque eu passei no maior concurso de trainee que tinha de multinacional, eu vim para cá. Era 20 mil concorrentes e passaram 33. E eu vim e eu fui demitida como se eu fosse um erro de seleção. Tive que ouvir isso. E tudo com base no meu jeito, né? O seu jeito, você não vai almoçar com quem é importante, você não sabe fazer networking, você conversa coisas que não fazem sentido em hora que a reunião tá séria, o seu jeito. E eu passei por isso em tantas empresas que eu criei um trauma de avaliação de performance que até hoje eu não aguento ouvir falar. Meu marido trabalha em empresa e quando ele fala, mês que vem eu vou ter que fazer a minha primeira avaliação de performance, eu faço até assim, sabe? Porque virou uma coisa traumatizante para mim, porque eu sabia, eu já ficava na expectativa de tá chegando, mais um dia e eu vou ouvir aquelas mesmas coisas, mais um dia e eu vou ouvir as mesmas coisas. As pessoas não chegam perto de você, que você é muito séria, você tem a cara muito fechada, sempre você as não mesmas socializa. Coisas que me traziam problema e eu acabava demitida. Sem medo de você. Aí eu fui prestar concurso público. Então, falei, já que as pessoas têm medo é uma das opções, né? Mas eu com meu TDAH, eu tenho muita dificuldade para estudar e focar, assim. Então eu falei, eu nunca vou dar certo com concurso, mas foi uma das coisas que eu cheguei a considerar. Porque, de fato, e aí... tem muita gente falando assim, tem muita gente sendo diagnosticado com autismo, mas tem que lembrar que para ser autista tem que ter prejuízo. Como se prejuízo fosse só a pessoa não falar. Exato. Por exemplo, né? E quando eu conto esse meu histórico em empresas, gente... eu não ia ficar em empresa nenhuma. Isso é um baita profissional, Nossa, é um baita prejuízo. Social. Podia comprometer toda a sua vida. Exatamente. Né? E a saúde mental, né, gente? Assim, o autista nível 1 de suporte, ele tem a saúde mental em frangalhos. Sim. Tá sempre ali naquele limiar que ele tá, muitas vezes, sobrevivendo. Você olha e fala, tá ótimo. A gente tá no remedinho, né? Tá no remedinhos, psiquiatra, psicólogo. E mesmo assim, tem dia que você fala, meu Deus, eu preciso de uma sessão extra, preciso de uma sessão extra. Será que minha psicóloga pode me atender? É assim, gente. Exatamente. As pessoas não imaginam, por exemplo, que eu já treinei conversas com a minha psicóloga.
Porque Treino nesse meio direto. político é muito sim, mais difícil sim. do que a média, porque eu, que já não entendo direito a intenção das pessoas, eu encontro com muita gente mal intencionada. E tinha um deputado específico que me fazia muito mal, porque ele vinha com manipulação emocional. Ai, mas eu achei, quando eu não fazia o que ele queria, ele falava, mas eu achava que você era minha amiga. Nossa, eu achava que nós éramos amigos. E é justamente o que me pega, porque é uma vida de rejeição, o cara vem, eu achei que você era minha amiga. E aí eu ficava, eu até desmontava o que eu ia falar. Não conseguia nem falar. Aí ela treinou comigo. Quando eu tinha que dar uma dura nele, ela me fez, finja que eu sou o fulano. Sim. Agora você vai falar comigo. A gente fez treino de conversas. Que pessoa neurotípica precisa desse tipo de coisa neste nível, de assim, de ter pânico da pessoa te ligar, te pegar de surpresa e você não conseguir, né? Sim. Colocar o limite, né? É muito complicado. Então, André, assim, quando a gente... É exatamente isso que a gente está falando. Quando a gente se vê agora, no presente, parece que está tudo muito bem, tudo muito fácil, que a gente chegou aqui e caiu de paraquedas, né? Às vezes algumas pessoas olham para mim e falam, nossa, que sorte que você tem, né? Que tudo deu certo. Então eu falo, bom, não foi sorte, foi uma construção e... A minha sorte chama Theo. Exatamente. Porque se não fosse ele, eu nunca ia descobrir na vida. Isso, exatamente, com certeza. Mas e se você tivesse essa capacidade de pegar você agora, tanto do ponto de vista você, para a Andréia jovem, e você para a mãe Andréia jovem, o que você diria para elas, assim... para acalmar, para acalentar ou para dizer, não, olha, é mais difícil do que você imagina. Se você pudesse hoje voltar no tempo. Nossa, para a Andréia jovem eu ia falar tanta coisa. Você é tão bonita, você não é gorda, porque o transtorno alimentar veio justamente do me olhar no espelho e achar que eu era gorda, gente. Que, enfim, é uma loucura aquilo, né? Eu pego minhas fotos e falo, não era gorda, mas eu vivia nas dietas malucas e comecei a desenvolver bulimia por causa disso. Eu ia falar, você não é gorda, você não é burra, você é muito inteligente. Você não precisa aturar amiga abusiva e nem namorado abusivo. Ia ser a primeira coisa que eu ia falar. Sabe? Porque essas coisas deixam marcas que a gente nunca esquece, né? Exatamente. E para a Andréia lá no início, a Andréia grávida, eu só ia falar assim, vai dar tudo certo. Sim. Sabe? Vai ser muito difícil no início, sim, mas vai dar tudo certo. Porque, de fato, eu não estou sendo falsa nem nada. Para mim, deu tudo certo. Eu tenho medo, sim, de morrer. Quem vai ficar... Sim. Mas mesmo assim, eu não consigo me imaginar sem ser mãe do Theo. Eu não consigo imaginar como seria a minha vida se eu não fosse mãe do Theo, né? E falando no Theo, eu recentemente vi que você compartilhou que ele aprendeu a alfabetização, ele está sendo alfabetizado. E isso é uma conquista muito grande que emociona a todos nós. Como é para a Andréia, mãe, enxergar essa nova fase do filho e também como é para a Andréia enquanto política, que luta para que outras crianças, outras pessoas também tenham as mesmas oportunidades de serem alfabetizadas como o seu filho está sendo. Eu acho que tem coisa que só a mãe atípica entende. Tipo, como essa doida está comemorando que o filho foi alfabetizado aos 17 anos, né? Mãe atípica entende. Teve um dia que a Vanessa, que trabalha comigo, chorou porque um dos filhos dela, ela tem trigêmeos autistas, comeu uma maçã. Eles têm 9 anos. Uma mãe típica ia olhar e falar, oi, que é isso? A gente sabe o que é. Quem tem um filho com seletividade alimentar extrema sabe o que é quando ele aceita comer outro alimento. Quem tem um filho com deficiência intelectual grave, que sempre teve muita dificuldade de aprendizado, e sabe que agora ele consegue ler as letras e quando você fala ele consegue escrever... sabe a importância disso, sabe o tamanho que tem isso. Né? Então, são conquistas diferentes e eu acho que quanto mais cedo, esse é um dos principais aprendizados da maternidade atípica, quanto mais cedo a gente aprende que o nosso filho não se mede comparado com os outros, mas com ele mesmo, né? Com as coisas que ele mesmo vai alcançando, menos frustração a gente vai acumular e mais feliz a gente vai ser, sabe? Isso é muito importante. E nesse caso vai muito além da alfabetização ou o fato do filho da Vanessa de comer uma maçã. Isso representa autonomia, representa uma conquista muito grande, né, para essa criança e para essa família. Então, vai muito além do que aquele ato que aconteceu em si. É tudo que envolve, é tudo aquilo que se
fez para chegar até lá, né? Aquilo que... Eu falei, a gente fica tão feliz que a gente não mede esforços, né? Meu filho tinha uma grande seletividade alimentar, ele só comia alimentos brancos e amarelos. Então, ele vivia à base de tapioca e Eu ovo. adoro os códigos que os autistas branco e amarelo. Eu tenho certeza que tem uma lógica na cabeça dele. Não, com certeza. Sempre tem. Mas em algum momento ele aceitou comer comida japonesa. Foi a primeira grande fonte de proteína, assim, dele. E é até hoje. Então, eu falo, gente, eu sou uma pessoa mais pobre. Porque eu tenho que investir na comida mais cara que tem. Mas ele come. E ele tá feliz e eu tô feliz também. Tem um dos meninos da Vanessa que é Dorito, se eu não me engano. Aí ela falando assim, se eu vou e eu compro o genérico, ele não come. Não come. Tem que ser o original. Sim, então, assim, além de tudo, além de seletivo, ele te faz pobre. A humilhação da manhã típica nunca acaba, entendeu? É isso. Não tem limites. E, assim, em relação até a alfabetização dele, a escola, assim, a educação de uma forma geral, teve alguma limitação, alguma barreira? Em algum momento eles falaram assim, não vai dar certo. Ou eles sempre insistiram e continuaram tentando? Olha como é que eu começo a contar as coisas e eu esqueço, porque o TDAH é uma desgraça, né, gente? Eu deveria ter falado da coisa sobre a inclusão, mas assim, o Theo foi alfabetizado, para começar, porque eu judicializei e ele ganhou uma professora auxiliar. Porque se ele estivesse na escola estadual sem suporte, ele não estaria nem ficando lá, para começar. Né? Então, eu luto para que todos tenham essa mesma chance. Para que não tenha que judicializar. Até porque quem tem acesso à justiça hoje em dia? Exatamente. A maioria não consegue usar a defensoria por limite de renda, mas também não tem dinheiro para pagar advogado. Né? Então, a gente precisa que isso seja um direito que a pessoa consiga sem ter que entrar na justiça. Né? Eu cheguei a duvidar por muito tempo. Porque a gente ficou patinando muitos anos em escola especializada, que no caso dele não foi bom. Eu sei que para muitos autistas mas no caso dele não foi. E eu não via ele desenvolver. Então, eu só pensava assim, a deficiência intelectual dele deve ser meio limitante nisso mesmo, e paciência. Se não for, tá tudo ok, e é isso aí. Então, eu fiquei surpresa, de fato, quando veio. Mas eu acho que tem um lado bom, que é da gente não criar muita expectativa, que é assim, o que vê é lucro, sabe? Nesse caso, eu sei que ele é capaz de me surpreender. Então, me surpreenda e tá tudo ótimo. E as pessoas ainda também não entendem a função do professor auxiliar, né? Muitas vezes eles acham que é uma babá do filho, né? Sim. Então, se ele ficar, se essa pessoa ficar também só para ele não atrapalhar a aula, não vai progredir. Não, ela é maravilhosa, ela tem formação em educação especial, ela ajuda a adaptar os materiais para ele, e é de fato uma adaptação que tem a ver com o conteúdo da aula, não é botar ele para colorir peixinho, entendeu? Exato, não pode Então, tirar isso ele de fora fato do fez muita contexto. diferença para o desenvolvimento dele na escola. Não, perfeito. E, Andréia, falando em reforma tributária, muitas vezes a gente pensa que isso é muito distante da vida das pessoas, inclusive das pessoas com deficiência, talvez. E muitas decisões econômicas, elas impactam diretamente a vida de todas as pessoas, e inclusive das pessoas com deficiência ou dessas famílias. O que você considera que seja de primordial nos cuidados para que sejam tomados, para que seja uma reforma tributária realmente efetiva e que seja de forma a contemplar as pessoas com deficiência, que elas sejam inclusivas? Que não se tome essa medida inconstitucional que já está sendo tentada, que é você limitar por nível de deficiência. A pessoa com deficiência leve não tem direito ao BPC, não tem direito a cota em concurso, não tem direito à aposentadoria, não tem direito a nada, né? Tentaram fazer isso, estão tentando fazer isso em todos os lugares de forma informal, né? Então, a gente escuta de muitas famílias, o BPC do meu filho foi negado porque falaram que ele fala. Então, que ele não é deficiente, mesmo tendo laudo de autismo, né? Isso é inconstitucional pela nossa lei brasileira de inclusão. Deficiência é um impedimento de longo prazo, né? Isso. Que acarreta prejuízo. Então, a gente não pode deixar esse tipo de coisa passar, porque é uma coisa que é muito geral, assim, no município, no estado, no país. A coisa começa a apertar, ao invés de cortar de quem tem mais, eles vão tentar cortar de quem tem menos, de quem precisa mais, né? Então, a gente tem que lutar contra essa tendência. E eu percebi, assim, a nova CID, eu achei que ela era ótima por ela deixar bem claro, né, as demandas. Mas eu percebi que desde a nova CID, assim, eu comecei a ter mais problemas para conseguir alguns direitos para os meus filhos, porque eles são nível 1 de suporte. Tenho 2. Então, o fato de já vir, né, que agora o CID é 6A01, ele já diz, né, que não tem prejuízo
na fala, enfim, que a criança fala. Isso, só o fato da pessoa ler e já ver que tá isso, já tem cortado bastante. Começou a segmentar mais. A CID-11 vai ser implementada de fato em 2027, mas eu não duvido não. Agora que você falou isso, eu não tinha pensado por esse lado. Eu estava tentando pensar, porque assim, eram direitos que eu acessava desde quando saiu o diagnóstico do meu primeiro filho, foi em 2018. Nunca tive problema. Sim. Faz coisa de uns 2 anos que agora fica todo mundo, será? É que é aquela coisa de que até você explicar que o focinho de porco não é tomada, né? Não ter prejuízo na fala não significa não ter prejuízo na comunicação, né? Exato. São duas coisas diferentes. Então, eu realmente sinto esse movimento, assim, de tentar tirar o nível 1, e quanto mais aparecer... Esse movimento é bem claro. Isso. Quanto mais aparecer nível 1 escrito... Eu sendo muito honesta, eu acho assim, que esse negócio de nível é do DSM. Então, o DSM é americano, a gente nem deveria estar implementando isso por aqui. E nível 1, 2 e 3, para mim, é pouco. É de suporte, sim, e é suporte, não é gravidade. Eu vejo algumas pessoas se dizendo nível 2, que eu falo, se essa pessoa é nível 2, meu filho é nível 5. Então, exato, e também tem coisa errada aí. Então, eu acho que a gente tinha que dar uma clarificada nisso aí. O nível de suporte, ele é variável. Hoje pode estar assim, amanhã pode estar outro nível. Então, não é uma coisa estática. Não é porque nível 1 vai ser sempre nível 1 de suporte, ou que o nível 2 não pode. Se você tirar a terapia do nível 1, ele vai piorar. Mas então, muito raro essa coisa de fato de mudar de nível, assim, né? Tem que ter coisas meio drásticas e normalmente isso acontece quando aparece alguma comorbidade, tudo e a pessoa piora. E não tão... Esse pulo não vai ser tão grande. Não vai do 3 para 1, não, 3 não existe. Mas assim... De fato, é porque é matricial. As pessoas acham que é assim, menos autista, mais autista. Isso. Não é. Exato. Por exemplo, às vezes, eu sempre falo isso porque eu vejo municípios baseando política pública de inclusão escolar em nível de suporte. Então, eu já vi assim, eu vi isso no estado. Se for autista nível 1, pode ser 5 alunos com um acompanhante. Se for autista nível 3, pode ser 1. Aí eu sempre pergunto assim, de que autista nível 3 nós estamos falando e de que autista nível 1? Isso. Porque, às vezes... Nesse grupo de 5 autistas nível 1 que um acompanhante vai ter, se 2 tiver TOD... Isso. Ou mesmo TDAH, né? Ficam ali, né? Vai dar muito mais trabalho do que ele ficar com um autista nível 3 que é igual ao meu filho, que não tem comportamento auto e heterolesivo, que é muito tranquilo. Sim. Então, não é sobre nível de suporte, é que tipo de características que a pessoa tem que vão precisar de um suporte mais robusto. Sim. Né? E tem alguns alunos que, independente de ser nível 1, 2 e 3, tem no comportamental uma questão muito grande e vão precisar de um suporte no comportamental mais próximo, né? Com certeza. E agora, mudando um pouquinho de assunto, Andréia, você tem uma relação muito próxima com os animais, né? Sim. Com os cachorros, enfim, você tem uma cachorra, Cora. Eu queria saber... Como você percebe essa relação entre o cachorro, seu filho, você? Você acha que os animais eles contribuem para o bem-estar emocional? Eu tenho certeza que sim. O primeiro cachorro que a gente teve foi quando a gente morou fora do Brasil, que foi a Lola. A Lola nos deixou em dezembro de 2024 e ela veio num momento em que a gente tinha mudado de país, a gente não tinha rede de apoio, a gente não tinha amigos, o Theo não tinha terapia. Nossa. Então, ela veio para ser o amiguinho, a amiguinha, que o Theo não tinha em outro lugar. Uma distração para ele, porque o Theo sempre teve muita questão com tédio. Assim, o Theo não sabe brincar, igual uma criança típica que pega os brinquedinhos, tem a imaginação, monta isso, monta aquilo. Mas ele fica entediado. Então, ele entra em tédio muito fácil. E a Lola veio justamente para não deixar ele ficar com tédio. Porque ela roubava os brinquedos dele, ela saía correndo, ela subia em cima dele. Então, ela colaborou demais. E a Lola me ajudou também a fazer o Theo entender a perspectiva do outro. Que é uma coisa que o autista mais comprometido tem muito, porque isso tudo vem da observação do rosto do outro. Sim. E como o autista mais comprometido, em geral, ele perdeu mais essa coisa do contato visual, ele não aprende, por exemplo, que o outro sente fome, o outro sente sono, o outro tá com raiva. Então, eu lembro que quando o Theo era pequeno, a gente ia em restaurante, ele comia, levantava e queria ir embora. A gente com o prato cheio aqui na frente. Ô, rapaz, a gente não acabou ainda não. Aí ficava bravo. Então, eu comecei a fazer assim... Nossa, Theo, a Lola tá me olhando aqui, eu acho que ela tá com fome, né? Que ela não consegue falar. Eu acho que ela tá com fome, vamos dar comida pra Lola? Aí eu fazia ali ir comigo e dar comida pra Lola. Aí a Lola começava a ficar mais molinha. Olha, Theo, a Lola tá com sono.
eu acho que a Lola vai encostar e vai dormir, você não acha? Olha, aí quando ele fazia alguma coisa de subir em cima dela, eu falo, Theo, a Lola tá com dor, olha, ela tá tentando sair porque você é muito pesado, entendeu? Então, e eu senti que foi quando começou a dar essa virada de chave nele, que ele começou a entender que o outro também tem sono, o outro também se cansa, o outro fica triste, foi muito através da Lola, né? Então foi... eu tenho uma tonelada de fotos dele com ela juntos, era uma relação lindíssima, e depois com o Charlie também. Então, tem esse ponto da relação dele e tem o ponto da minha relação, que eu ando pensando muito recentemente sobre isso, porque eu me sinto muito melhor perto dos meus cachorros, e agora eu falo meus porque eu ainda não me acostumei, que faz um mês que a gente perdeu o Charlie, a gente está só com a Cora agora, mas eu me sinto muito melhor perto deles do que com qualquer ser humano. Sim. E não é qualquer pessoa que entende quando eu falo isso. Sim. Porque... E o Theo também nesse sentido. Quando eu chego em casa cansada... Eu muitas vezes não consigo conversar. Eu quero só ficar calada, deitada no sofá, sem fazer nada. O cachorro vem, deita perto, dá carinho gratuito e entende o seu silêncio. Ele não te cobra de conversar. Ele não te cobra de fazer nada que te dê trabalho. Ele só quer que você esteja perto dele fazendo um carinho. E para mim é muito gostoso sensorialmente fazer o carinho. Eu também me dou muito bem com o Theo em vários aspectos, e esse é um deles, que o Theo também, a gente entende o silêncio um do outro, entendeu? Porque o Theo é não verbal. Então o cachorro, ele tem isso de dar, sem pedir nada em troca, ou o que ele pede em troca, pelo menos é algo que eu dou com muito boa vontade, porque eu adoro beijar, abraçar, fazer carinho em cachorro. Então, eu tenho uma relação com eles de uma reciprocidade que dificilmente eu tenho com algum ser humano. Assim. Acho que ninguém me entende tão bem como os meus cachorros. É muito interessante, porque é um tipo de vínculo ou de informação ou de acesso que a gente não precisa ter dentro da escola ou dentro de um consultório, dentro da terapia. Precisa, a gente pode ter no contato com os animais. E tem alguma história... relevante que você acha que marcou tua vida em relação aos cachorros e a você ou ao teu filho? Meu Deus, o que mais tem são histórias, mas os cachorros, eles fazem parte da nossa vida de um jeito que é muito difícil perdê-los. Sim. Né? Eu acho que quem não tem essa relação com o cachorro nunca vai entender a dor que a gente sente. Eu não queria chorar, mas fica difícil. Porque eles são parte da família mesmo. E é muito difícil você ter um cachorro que dorme no meio do casal na cama e, de repente, você não tem mais ele ali. Um cachorro que era só amor, assim. Uma falta do calor. Essa coisa de que ele dá e ele gosta de você, independente de... E eu sempre tive cachorros, que eu não sei se é um reflexo de mim, mas eles são muito sensíveis ao humor das pessoas, assim, né? Então, energia. A Lola, quando ela percebia que... Às vezes eu conversando com meu marido e a gente subia um pouquinho o tom, por empolgação, a Lola já vinha. Ficava olhando pra minha cara, assim. O que tá acontecendo? Tá tudo bem? Tá tudo bem. O Charlie, algumas vezes, quando eu comecei a chorar, ele veio me lamber. Lambeu o meu rosto. Várias vezes. E agora a Cora começou com isso. A Cora tem 1 ano e meio. Tanto que a gente está tendo problemas na Copa do Mundo, porque às vezes a gente se empolga, a gente fala... ela já lambe, acho que tá alguma coisa errada. Outro dia ela escondeu atrás da escada. E ontem eu passei por uma situação que eu ia colocar a camisola e eu tô com um problema nos 2 ombros, né? Perimenopausa, aquela coisa, tudo vai ficar mais complicado. Faço fisioterapia, e aí na hora que eu virei o braço para trás, assim, me deu uma cãibra no ombro aqui, que eu caí no chão. Eu sentei e fiquei, que dor. Aí meu marido veio, começou a apertar aqui. A Cora veio preocupadíssima, porque ela notou o tom de voz, e ela começou a lamber o meu ombro. Meu marido falou, olha onde ela tá lambendo o seu ombro. Então eu falei, gente, eu não sei, eu sou abençoada com os cachorros, que eu não sei se é reflexo de como a gente também trata os cachorros lá em casa, mas o vínculo fica de uma forma que é muito difícil de explicar, não é qualquer pessoa que entende, sabe? E faz muita diferença. A gente olha, eu lembro quando saía os 2 para tomar banho, e a sensação que eu tinha quando chegava em casa era sempre assim, essa casa ela não tem alma. Exato. Se os cachorros não estão aqui. É uma casa dura, fria, sabe? Exatamente. É muito estranho. Então... E você acredita que as políticas públicas poderiam incentivar essa
permanência dos cachorros ou essa... Porque o cão pode ser um suporte emocional. Um suporte né? emocional. O que você acha? Eu acho que dependendo do autista, né? Porque a maioria dos autistas que eu conheço gosta muito de bicho. Mas tem autista que tem pânico, que tem fobia, né? Então, eu acho que dependendo do perfil, Sim. eu acho que poderia fazer muito sentido, sim. O Theo, eu lembro que quando ele começou a fazer terapia mediada por animais, há uns anos atrás, eu tinha muito medo porque o Theo era muito bruto, assim. Ele tem questões de coordenação motora fina. E aí, eu lembro que na primeira aula que ele ia ter com a professora, era uma calopsita. Eu falei, meu Deus, ele vai matar a calopsita. Eu fiquei um animal desesperada, gente. E ela falando, toma aqui, Theo, faz assim com o seu dedo, que aí o Pepeu vai subir no seu dedo, tudo. E eu ficava assim, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. Mas você acredita que eu acho que por causa do passarinho... Isso, ele foi aprendendo a ser mais delicado. E nunca aconteceu nenhum incidente com aquele passarinho. O passarinho adorava subir em cima do Theo e tudo. Então, eu acho que é o contrário, né? A gente acha que vai acontecer alguma coisa ruim porque ele é bruto, mas é o passarinho que ensina ele a ser delicado, né? Ensina ele a vida, né? O valor daquela vida. Exatamente. A gente tem vários cachorros também, a gente sempre teve uma vida assim recheada de cachorros. E na época da pandemia, a nossa cachorra, a gente tem uma York, pequenininha, e uma Golden, imensa, né? E na época da pandemia, em 2020, em abril, ela faleceu. A Golden? A York. A Golden é nova. Aí, meu marido falou assim, não, eu não quero mais cachorro. E assim, a cachorra trabalhava no colo dele. No colo dele. Ele só conseguia trabalhar com ela no colo. Deu exatamente 24 horas. No dia seguinte, ele chorando, Camila, eu preciso de um cachorro. Ai, meu Deus. Aí, a gente, no meio da pandemia, eu falei, vou ver alguém que traz aqui, entrega. A gente não pode sair de casa, a gente tá isolado. Delivery de cachorro. Exatamente, consegui achar um delivery de cachorro. Gente, e veio trazer a Capitu, que tá com a gente até hoje. Mas é muito assim, eu sempre falo, eu já tive essa conversa com o Leandro 2 vezes, porque a gente perdeu a Lola e foi... Porque perder é muito sofrido. Cada experiência de perder é muito sofrida e muito diferente, né? No caso da Lola, a gente demorou muito a levar ela pra eutanásia, porque a gente não queria tomar essa decisão. A gente também. E ela acabou morrendo no meu colo, a caminho da clínica, e depois eu me culpei muito porque eu deixei chegar naquele ponto. Então, a gente fez um pacto que o Charlie, a gente não ia deixar chegar naquele ponto. Mas foi a coisa mais difícil e dolorosa que eu já fiz na minha vida. Então, não tem como ser fácil. Sempre é. Não tem. Você se culpa porque não levou, você se culpa porque levou. Porque demorou. Mas a gente teve essa conversa que é assim, essa dor que eu tô sentindo, Deus me livre de sentir de novo, mas eu não quero virar a pessoa que fala, eu não quero ter cachorro por causa disso, porque a vida não é a mesma sem cachorro, gente. Eu não sei viver sem cachorro. A vida não tem graça. E são muitos anos de alegria, né? Para depois alguns, né? Algum tempo de sofrimento, mas... É que é um sofrimento, um sofrimento tão grande, doído. Mas, realmente, se tiver que abrir mão de ter... Eu fiz essa escolha, eu e o Leandro. E eu vi até começou a aparecer muita coisa sobre luto no meu Instagram, porque o Instagram escuta as coisas que a gente fala, né? Mas, enfim. Certeza. E apareceu um negócio assim, que o preço por um amor sem medida... que a gente escolhe, é um sofrimento muito grande depois, e é isso, e tá tudo bem, nós vamos pagar. Enquanto der, a gente vai pagar o preço. Mas é muito amar, né? egoísmo também da nossa parte, não querer ter outro animal, nenhum substitui o outro, nunca vai ser assim, mas não querer ter mais para não sofrer, né, a perda. Então, eu também sempre tive cachorros desde pequena, e a minha última cachorra faleceu com 16 anos, foi em 2024, e aí eu mudei para a experiência de ter gatos. Agora eu estou com 2 gatos e está sendo uma experiência única também, muito interessante. Eu acho que, de alguma forma, os animais eles nos complementam e eles nos ensinam. Eu acho que eles têm o tempo suficiente na vida da gente para nos ensinar alguma coisa. É uma vivência muito intensa, né? A gente aprende a se preocupar tanto com coisas que as pessoas não entendem, não acreditam, né? A Lola, quando morreu, o Charlie ficou muito mal. Muito mal. Ele, que é um cachorro que sempre foi o alarme da casa, batia a campainha, ele saía latindo tudo, ele não levantava mais, ele ficava deitado. Eu falei, Leandro, nós temos que arrumar outro cachorro logo. E aí meu marido não queria pensar bem, queria escolher bem, não sei o quê. Eu já arrumei um outro canil, falei, vou arrumar outra Golden, porque Golden é um cachorro que tem muita paciência, e é isso que a gente precisa com um rapazinho autista em casa, mas enfim. Em um mês estava lá, cachorro em casa de novo. Mas eu acho que fez tão mal pro Charlie perder a Lola,
que ele nunca mais foi o mesmo. A partir daquele momento, mesmo com a Cora em casa, ele começou a ficar doente. Umas doenças doença babésia, que é negócio de carrapato. Eu sempre fui muito religiosa com remédio de carrapato para eles, mas ele teve isso. Ele apareceu com uma alergia de pele super estranha. E aí, por fim, em outubro do ano passado, a gente descobriu que ele estava com um tumor de pele dentro da boca, que era na gengiva, e que já tinha dado metástase no linfonodo aqui. E quando dá metástase, e ela falou que era super agressivo. Então, a gente acabou perdendo ele muito mais rápido do que a gente imaginava que ia perder depois da Lola. Então, foram 2 pancadas muito fortes em muito pouco tempo. Né? E a gente viu também que como que para um cachorro, ele ama tanto o outro cachorro. E depois disso eu ouvi tantos casos, tantas mães me procuraram no Instagram para falar, Andréia, eu perdi um cachorro com diferença de um mês do outro. Isso. O outro morreu, o um parou de comer, não quis mais, deu um mês, morreu. Então, se você falar isso para quem não gosta de cachorro, a pessoa não vai nem acreditar. Não vai entender, não vai aceitar. Vai né? Mas é uma coisa incrível como que eles criam laços entre eles também, né? Sim. E como que está a Cora? A Cora que ficou terrível. Só ela, né? Terrível. Cora terrível. Sabe que meu marido caiu nessa, né? Eu falei, não, o Golden é super bonzinho, é tranquilo, ó. E aí eu lembro que eu comecei a mandar fotinhos da Kim, exatamente. Comecei a mandar fotinhos, eu falei, olha que gracinha, olha que fofinha que ela vai estar. Aí toda vez que ela parece um ursinho, come alguma né? coisa, ela fala, a fofinha, aí a gracinha. Aí eu falei. Você sabe que quando eu comprei a Lola e a gente morava fora, eu já tinha muito seguidor no Lagarta e começou todo mundo comprando Golden. Aí eu falei, meu Deus. Aí começaram a me ligar assim, Andréia, mandar mensagem, Andréia, eu queria te contar que eu comprei um Golden por causa da Lola, mas não deu certo. Eu tive que doar, porque comeu tudo aqui em casa, mordia muito o meu filho. Aí eu falava, não! Aí eu fiz um vídeo e publiquei um textão no Lagarta falando, não tenha Golden, não tenha. E eu contando todos os defeitos. Come tudo, morde pra cacete. Se você não tiver como contratar um adestrador, vai dar problema. Porque eu falei, não quero ninguém arrumando Golden, e depois falando que doou por minha... Gente, pelo amor de Deus. Coitada. Né? Então, mas eu achava que a Lola era baguncenta até eu conhecer a Cora. Nossa, ela veio pra... Dá pra piorar. Juro que eu achava que a Lola mordia muito quando era filhote, até eu conhecer a Cora. A Cora comeu até o degrau da escada, gente. Ela comeu papel de parede. Sabe que existe, sim. É inacreditável, entendeu? Ela é muito bagunceira. Mas é muito amorosa, tudo. E a expectativa que eu tenho, eu ainda espero, né, em São Francisco de Assis, que ela fazendo 2 anos, ela dá uma acalmada. Porque a Lola deu uma acalmada, assim, né? A minha faz 2 anos em setembro. Mas a Lola com 1 ano acalmou, a Cora tá com 1 ano e meio. Nossa, mesma idade da Kim. Então, eu tô esperando dar uns 2 anos. E acho que Será a fêmea, que não acontece isso? ela também é mais... Desilude. Ela é mais... Falaram que ela é mais teimosa, a fêmea. Pelo menos segundo o adestrador falou, Camila, a fêmea é muito mais teimosa. Eu acho que a fêmea ela tem mais personalidade. Eu acho que ela tem mais... eu acho que ela é mais confiante. Macho, eu talvez. só tive o Charlie. O Charlie era o cachorro mais amoroso do mundo, mais dengoso, só amor. Então, assim, eu não tenho muita experiência com macho. Mas as fêmeas as que eu tive são danadas. Terríveis. A Cora, a mais de todas. Cora, a rainha. Bom, mas agora falando um pouquinho em direitos de novo, né, na parte um pouco mais densa, mas que a gente precisa conversar, né, Andréia, não tem como. Então a gente está vendo aí ao longo dos anos essa tentativa de dar uma mexida nos direitos, dar uma tirada, né, dar uma alterada. E, assim, a gente tem vários retrocessos e várias coisas que a gente precisa ficar atenta. Mas se você pudesse me dizer, assim, qual deles ou quais deles você acha mais grave, que a gente tem que prestar atenção agora? Para variar, cortando de quem mais precisa, né? Ano passado, saiu uma medida provisória do governo que bonificava os peritos do INSS por revisão de benefício que eles fizessem. É óbvio que isso ia dar ruim. Então, começou a gente receber um monte de denúncia de meu BPC foi cortado, meu BPC foi cortado. Gente, assim, aparecendo no gabinete falando, me arruma algum dinheiro para comprar comida, porque eu não tenho dinheiro para comprar comida para meu filho, nesse nível, sabe? E aí, a medida provisória, ela entra em vigor e aí ela tem, agora me falha a memória, 60 dias para ser votada na Câmara, alguma coisa assim, 60, 90 dias, 120 dias. E aí ela ia ser votada em Brasília, e aí ela poderia cair, porque ela ia ser votada na Câmara. Nesse dia, eu entrei em contato com deputados federais que eu conheço, falei, olha, é importante que essa medida provisória caia, porque está acontecendo isso, isso, isso. Posso contar com você? Pode, fica tranquila, pode. Essa medida provisória foi votada em votação simbólica e passou.
Votação simbólica é quando as pessoas nem registram o voto. É quando existe acordo entre as bancadas para que passe. E aí o presidente lá na frente fala assim, os deputados que estiverem de acordo fiquem como estão. Aprovado. Foi isso. Então eu costumo dizer assim, você que está vendo nesse ano de eleição, tanto político oportunista aparecer e falar porque quem defende os autistas aqui em Brasília sou eu, nenhum deles registrou voto contrário nesta MP do corte do BPC. Nenhum registrou voto contrário. Ai, mas teve ordem da bancada para votar assim. Eu te garanto que eu iria lá na frente e falaria, presidente, eu gostaria de registrar meu voto como não. Sim. Não ia adiantar no total de votos, mas eu não ficaria calada. Eu não ficaria, porque eu sei o tanto que isso dói nas pessoas. Né? Então, isso foi muito difícil e a gente ainda tem visto os cortes de BPC por causa dessa medida provisória que acabou sendo aprovada na Câmara. Perfeito. E nós agora estamos, infelizmente, caminhando para o nosso final do podcast. E eu queria fazer uma pergunta também, assim como a Camila fez. Se você fosse escolher alguma coisa, né, uma única coisa, que pudesse realmente... uma única mudança que você pudesse aprovar para que melhorasse a vida das pessoas neurodivergentes, das famílias, de pessoas com deficiência no nosso Brasil. Qual seria essa grande mudança? Falando se fosse um projeto de leis que passasse qualquer coisa, é muito difícil escolher, porque é tanta coisa, né? Coisa que precisa ser feita, mas eu acho que no meio de tanta prioridade, eu colocaria residência assistida, residência inclusiva para acontecer, que é uma coisa que é cara, então eles evitam de colocar no orçamento, mas que é a coisa que mais aflige as famílias, mãe, né? É pensar no futuro, como é que vai ser. Né? Aí, pelo menos, esse problema grande a gente resolveria. Perfeito. Andréia, bom, você é pré-candidata ou já começou a... Pré-candidata a deputada federal. Então, assim, eu queria realmente que você falasse um pouco, assim, pra gente. Você quer estar lá, né, no federal, o que você pode trazer para a pauta, para a discussão? Olha, precisa. Eu quero ir para Brasília porque claramente a gente não tem ninguém... Nenhuma mãe atípica representando a gente lá com esse trabalho que a gente faz no gabinete também, que é de acolher as famílias, de ouvir as denúncias. Eu tive que parar em Brasília tantas vezes nesses últimos anos por questões que são federais, porque eu via que ninguém federal estava se mexendo. O BPC, eu tive na Defensoria Pública da União. A ação direta de inconstitucionalidade dos planos de saúde em cima da nossa lei, que derrubou o rol taxativo lá atrás. Fui parar no STF, conversar com o ministro. Então, se eu já estou tendo que ir lá, porque ninguém lá está se mexendo sobre esse assunto, de repente é melhor eu ir ficar, já estar lá trabalhando, pelo menos, porque vai ser mais prático. Então, é por isso que eu decidi ser pré-candidata federal, porque a gente realmente está precisando de quem leve as coisas muito a sério lá, né? Sim. Eu acho que era isso. Foi excelente a conversa, Andréia. Assim, eu queria muito te agradecer, de verdade. Eu acho que é muito importante a gente quando decidiu começar esse podcast, a gente falou, tem poucas pessoas que falam sobre isso, sabe? Sempre, com uma frequência. Então, a gente queria trazer esses vários olhares e até para as pessoas que, às vezes, não têm ninguém na família, não entendem essa realidade. Se elas conseguissem entender um pouquinho, eu falo só se elas conseguirem ser um pouquinho mais, assim, empáticas, ter um pouquinho mais de solidariedade com esses tantas dificuldades e sofrimentos que a família atípica acaba tendo, a gente acho que vai sentir que valeu a pena. Sim. Então, era essa a nossa ideia, assim, e acho que ter você hoje aqui com a gente é uma oportunidade incrível de justamente expandir e levar para as pessoas esse conhecimento. Então, eu quero muito agradecer a sua presença. Eu que agradeço o convite, foi muito bom o bate-papo. Eu também quero agradecer, Andréia. Você é uma mulher admirável. Eu, como mulher, eu me inspiro em outras mulheres. Eu acredito que nós precisamos de mulheres... Lideranças femininas, liderando grandes organizações, liderando na política. Não por simplesmente serem mulheres e fazerem parte de uma necessidade de cota de partido. Nós precisamos realmente de pessoas sensíveis, de pessoas que tenham realmente uma causa, não por um interesse que seja meramente por números, né, por votos, mas que seja realmente uma causa que esteja na alma. E você é uma mulher incrível, uma mulher admirável. Eu fico muito feliz com essa entrevista.
Eu acredito que a cada dia a gente está trazendo pessoas que contribuem de forma sobremaneira com o tema, e você veio para agregar e para dar mais peso ainda a isso. Muito, muito, muito obrigada. Estou muito feliz. Gente. Muito obrigada mesmo. Parabéns. Obrigada.